Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, dia 1º de novembro, a nossa aula seria ao vivo, né, para a gente poder discutir, mas a gente teve um problema técnico e aí eu não conseguiram me colocar no ar, mas eu estou aqui firme e forte, estou gravando a aula para vocês. Logo vai estar disponível aí para vocês no nosso canal no YouTube para que vocês acompanhem. E aí na nossa próxima aula a gente faz um pouquinho mais de tempo, uma discussão, algumas perguntas, alguma interação, tirar dúvidas, e aí a gente aproveita o momento mais ao vivo, né, com vocês para poder fazer essa interação. Hoje não vai ser possível, vai ser somente gravação, mas eu vou fazer uma introdução um pouco mais rápida, né, em relação ao assunto de interpretação ambiental ou interpretação de todo o patrimônio dos geossítios, né, voltado especificamente para guias de turismo, para condutores, para monitores, né, para as pessoas que trabalham com esse processo de interpretação ambiental. A nossa aula, né, sempre é com essa sequência voltado para o curso de interpretação do geopatrimônio, muito sempre voltado para as questões dos geoparques, mas não só para isso. Todos os lugares com todos os tipos de atrativos que envolvem, né, um contexto geológico, cultural, histórico-cultural, antropológico, enfim, pode ser entendido como um local de importância turística e não só associado ao geopatrimônio, mas também a ele, né? E aí isso também merece a gente desenvolver e pensar e trocar algumas ideias sobre técnicas de interpretação ambiental ou interpretação do geopatrimônio. Vamos primeiro esclarecer essa questão. Provavelmente os outros professores que já passaram por aqui já devem ter esclarecido um pouco com vocês a diferença, o que é, né, esse tal de geopatrimônio. A gente fala muito, né, de geoprodutos, geossítios, né? Sítios são lugares onde acontece algo importante para o contexto social, turístico, histórico, cultural. E geossítios são esses lugares que são pontuados, ou que são mapeados, ou que são identificados dentro do território de um geoparque, seja ele chancelado ou não pela Unesco, mas um território que já se conheça como geoparque, ou independente disso, né, um local de importância geológica, e a geologia muito sempre associada às questões históricas, às questões antropológicas, às questões paleontológicas, biológicas, geográficas, né? Porque a vida na Terra, a nossa vida, ela não é bem dividida nessas caixinhas do conhecimento como é uma universidade. Tudo acontece muito ao mesmo tempo, nos mesmos lugares, nessa interação. Então eu já chamo a atenção para vocês em relação a essas questões da interação que acontece nos espaços, que é o que é a matéria-prima, né, que nós vamos trabalhar muito, né, na questão da interpretação. E aí então, interpretação de geossítios, sítios ou lugares de importância, não só geológica, mas associada ao processo geológico, turístico, ambiental, cultural, natural, histórico, produtivo, né, de um determinado espaço. O contexto que nós vamos analisar esse processo de interpretação dos lugares, ao invés de nós chamarmos geossítios, vamos chamar de lugares de interesse turístico, ou lugares de interesse que pode ter vários, né? Turístico-pedagógico, turístico-científico, turístico de lazer, né? Dependendo do segmento e do grupo que o guia de turismo vai conduzir ou que o condutor de turismo atue, né? A gente, lembrando que nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, é importante a gente relembrar um pouco essa questão da diferença do guia de turismo com o condutor, com o monitor. O guia de turismo é um profissional que ele possui uma formação técnica e ele pode atuar em diferentes territórios, né, dependendo da sua formação, o território regional, nacional ou internacional. Ele tem uma carteirinha e uma habilitação para isso, é uma profissão regulamentada.
Já o condutor ele está muito associado ao atrativo específico onde ele vai atuar. Aquela cachoeira, aquela caverna, né? aquele lugar específico onde ele vai acompanhar o guia de turismo, dar esse suporte, né, ao guia de turismo, aos visitantes. Então ele é o especialista no atrativo. E normalmente nós chamamos de condutores as pessoas que estão em atrativos naturais, estão associadas a um atrativo natural. E nós chamamos de monitores aqueles que estão em atrativos que são artificiais, que nós chamamos de histórico-culturais, como por exemplo um museu, uma igreja. Então tem um monitor daquele museu, o monitor daquela igreja, o condutor daquele geossítio, o condutor daquela cachoeira, o condutor daquele determinado atrativo natural. Então nós temos essas especificidades, todos os profissionais, né, condutores, monitores, guias de turismo, atuam então no processo de interpretação de determinado desses lugares. E esses lugares eles não estão desprendidos de tempo e de espaço. Então esses lugares eles têm uma conexão temporal com o passado e vai ter com o futuro, que é uma coisa interessante para a gente poder incentivar o processo de interpretação a se pensar como é que esse lugar vai estar amanhã, né? Um processo aí de pensar nos impactos, pensar nas possibilidades de melhoria, enfim, fazer com que as pessoas pensem no futuro também. Então não está desconexo do espaço. O que o atrativo ele é hoje, ele tem um histórico do passado e ele vai ter uma evolução para o futuro também. Então nós temos que, enquanto intérpretes de geossítios, do patrimônio natural, do patrimônio histórico-cultural, ter essa consciência de que os lugares, eles estão hoje por conta de um processo histórico, né, de um processo evolutivo, seja ele rápido como a história recente do homem, ou seja ele mais devagar como a história geológica. E também ele não está desconexo de outros espaços, né? Não somos ilhas, nós estamos conectados, né? Os biomas, uma cachoeira, né? Um rio, uma praia, um lugar, uma montanha, ele não está ali isolado, ele está fazendo parte de um complexo que está ligado com outros ambientes. E esses outros ambientes, eles têm uma relação muito forte com esse lugar onde nós vamos atuar enquanto intérpretes. Então o processo de interpretação para um lugar é como se fosse o tradutor, o intérprete. Né, a palavra o intérprete é muito utilizado nas línguas estrangeiras, quando nós não sabemos outra língua e nós precisamos do intérprete, daquela pessoa que vai fazer com que a gente entenda o que o outro está dizendo, entenda, né, aquele processo de comunicação. Então o intérprete para atrativos turísticos é justamente essa pessoa capacitada, essa pessoa com muita boa vontade, essa pessoa com muita criatividade, que vai traduzir para nós o que está acontecendo naquele determinado momento, em determinado espaço, de uma forma interessante. E esse processo ele já é tão antigo quanto o homem, né? A gente tem aí, se a gente senta numa roda de chimarrão ou numa fogueira, ao redor de uma fogueira, tem as histórias, tem a forma da gente passar as informações de uma pessoa que fala para outras, que interagem, que aprendem, que escutam. E esse processo, então, ele vai sendo algo cultural. Nós temos formas de interpretar. E essas formas de interpretar, ela depende um pouco de quem fala, de quem passa a informação e de quem ouve. Então, como é um processo de comunicação, nós temos que ter atenção para quais são os meios que eu estou utilizando para me comunicar. E aí entra as técnicas de interpretação ambiental, cultural, enfim, elas não são só a partir do meu conhecimento como guia de turismo, como condutor ou monitor, e com a minha criatividade e falar com você, turista.
nós vamos ter que ter recursos adicionais além da fala. Então nós podemos utilizar materiais para poder ajudar nessa ilustração, na curiosidade, em prender a atenção do meu visitante. E aí eu pergunto para você que é guia de turismo, você tem um arsenal que você usa em campo para melhorar ou para ilustrar ou para ampliar a informação que você vai passar ou para ampliar aquela vivência e experiência do seu turista? O que você tem? O que você usa? Normalmente, dependendo do tipo de grupo, nós vamos ter diferentes tipos de recursos que nós podemos utilizar para ampliar essas possibilidades dentro do ambiente em que nós vamos estar. Eu posso ter recursos tecnológicos, eu posso ter recursos artísticos, eu posso ter recursos ilustrativos. Eu acho que a próxima aula nossa, inclusive com o professor Kleberson, né, vai ser sobre como criar um pouco desses recursos para a gente levar para campo, para a gente levar para o nosso grupo de visitantes, independente do tipo de objetivo que ele tenha, para que ele possa então ampliar, para que a gente possa ampliar as nossas possibilidades de fazer com que o outro compreenda de uma forma gostosa. Então não é só passar a informação. Passar a informação, a gente pode passar ela por diferentes formas. A interpretação dos geossítios, ela tem diferentes níveis, diferentes processos, diferentes instrumentos, e aí vai da criatividade. É lógico que um geoparque, que um atrativo, que um parque estadual, nacional, municipal, que o lugar ele pode conter instrumentos, conter tecnologias que vai nos ajudar. Por exemplo, se a gente estiver falando de trilhas, as trilhas elas podem ser guiadas e podem ser autoguiadas, por exemplo. A guiada é aquela que vai precisar do monitor lá do atrativo da trilha, ou guia de turismo, né, necessariamente, né, para poder guiar naquele processo. Mas eu posso ter trilhas que são autoguiadas em alguns lugares e que eu não preciso da presença física ali de uma pessoa, de um condutor ou de um guia de turismo, mas eu substituo ou tento substituir isso por outros tipos de instrumentos. Uma placa, um folder, materiais que vão tentar substituir. É lógico que nenhum material ele vai substituir a destreza do ser humano em contar uma boa história, e a história verdadeira, de uma forma emocionante, de uma forma em que a pessoa prenda a sua atenção para aquilo que está sendo transmitido, porque o processo de interpretação é um processo educativo também. E aí, quando a gente fala em processo educativo, vem uma das premissas nossas do Geoparque, que é a geoeducação. A geoeducação associada à geoconservação é uma mudança de postura que eu estou trabalhando com os meus turistas, sejam eles crianças de 7 anos ou crianças ou idosos de 70, 80, 90 anos. Então nós temos diferentes perfis, que nós temos diferentes formas de nos comunicar com esses perfis. E então cabe, uma das premissas do processo de interpretação, a questão da educação, da mudança de postura, de fazer com que as pessoas absorvam mais informações. E as pessoas, e nós absorvemos mais informações com mais criatividade. Quando a gente fala de um professor em sala de aula com um quadro negro, né, um giz, alguma coisa ali, e transmitindo a informação, seja por slide, é uma coisa. Quando a gente faz uma aula de campo, uma visita técnica, quando eu vou até o museu, quando eu olho, quando eu pego, quando eu sinto, quando eu estou no lugar, os nossos sentidos ficam muito mais aflorados. É aí que é a grande chance de nós, enquanto intérpretes, transmitir mais e mais informações reais para que as pessoas aprendam e para que as pessoas também mudem um pouco o seu comportamento, ponto de vista, preconceitos e melhorem, né? O processo de interpretação é um processo de melhoria nossa constante enquanto seres humanos.
E aí, então, nós vamos pensar que esse processo de interpretação, ele possui, eu trouxe aqui, eu separei, vou deixar para vocês uns materiais. Tem um material excelente, um deles que eu vou deixar aí disponível para vocês, um material excelente que é do ICMBio. Eu não lembro o ano, deixa eu ver se eu acho aqui, mas provavelmente é recente. Provavelmente, muitos de vocês conhecem técnicas de interpretação ambiental em unidades de conservação. Um livreto, tá disponível para todo mundo, que traz algumas questões importantes para o nosso aprendizado enquanto intérpretes. Então é um dos materiais que eu vou deixar disponível aí para vocês, que eu quero que vocês consultem. E nesse material nós temos lá um marco, né, histórico, dizendo que o processo de interpretação ambiental ele é muito recente. Recente, quando eu falo, é década de 50 para cá, 1950 para cá, pensar em como o conceito mesmo, né? O conceito de interpretação ambiental, não a atividade de interpretar a natureza. Se a gente for pensar, sei lá, Idade Média, ou até mesmo Idade Antiga, o homem sempre teve curiosidade em conhecer a natureza, conhecer outros espaços. A curiosidade é que faz com que a gente se movimente pelo mundo, né? Então isso está claro. E a gente é atraído por aquilo que nós não temos nos nossos lugares, nas nossas casas, nos nossos municípios, bairros, etc. E quando a gente é atraído por isso, a gente viaja para poder conhecer esses lugares. Então presta atenção que as pessoas estão viajando para conhecer o lugar onde você vai atuar enquanto intérprete do geopatrimônio, elas não têm aquilo no seu ambiente. Então normalmente elas procuram aquilo para diferenciar daquilo que elas já têm no seu ambiente. Então já gera uma certa segurança, falta de informação, não saber lidar um pouco com comportamento. Então tudo isso envolve também o trabalho do intérprete ambiental nesse processo de orientação. Então a interpretação ambiental é uma das, de geossítios e de geopatrimônio e de tudo mais, é uma das funções do guia de turismo, é uma das funções do condutor de turismo, do monitor de museu, de igreja e tudo mais. Ser um bom comunicador é algo importante. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é uma definição que esse material traz para vocês. Quer ver? Uma das definições em relação à interpretação ambiental é um método de comunicação que traduz a linguagem técnica de uma ciência natural ou área relacionada em terminologias e ideias que as pessoas que não são cientistas possam entender. O que a gente quer num geoparque, como por exemplo aqui em Chapada dos Guimarães? Geoparque, chamar a atenção para a questão geológica associada às questões geográficas, culturais, históricas, né? Então como é que tudo isso se conecta? Eu falar lá do período do período pré-cambriano, eu falar da trilobita, eu falar do movimento das marés do mar, eu vou falar, por exemplo, do que é um aquífero, eu falar de termos que são mais da academia, mais de quem está associado, né, à academia. Muitas vezes algumas pessoas que não estão familiarizadas com esses termos lá no território onde eu estou falando, vai ficar sem graça. O intérprete, e aí guia, condutor, que usa muitos termos técnicos, científicos demais, carrega demais, ele pode ele pode correr o risco de não ser entendido. E aí vem uma situação em que nós temos que ter um meio termo no nosso processo de comunicação. Nós precisamos usar termos técnicos em momentos e nós precisamos explicar esses termos técnicos. Um exemplo simples, vamos pegar um exemplo lá da geografia. Nós estamos visitando, por exemplo, uma dolina. Como é que eu vou explicar que esse buraco, né, de uma forma bem simples, esse buraco
ele se formou, é um processo erosivo, é um processo que vem, né, enfim, de uma questão de formação, de fissura geológica e tudo mais. O que é uma dolina? Pode ter água, pode ter soltura. Como é que funciona isso? Então nós estamos vendo. Se eu estou vendo, vai dando dicas daquilo que está sendo visto, do formato. E aí eu posso trazer materiais, por exemplo, que vai me ajudar a ilustrar aquilo que eu não esteja vendo, ou que o meu turista não esteja vendo. Ou eu posso trazer exemplos. Sabe o que é uma colina? Colina fica fácil, né? Lá o topo da montanha e tudo mais. Agora imagina isso inverso, para dentro da terra. É uma dolina, né? Então assim, é o contrário. Então às vezes com exemplos, com ilustrações, com formas da gente se comunicar, fica fácil eu transformar o meu termo técnico em um termo que as pessoas que não são cientistas ou não estão familiarizadas com o termo técnico entendam. A gente vai ver muito falar, nossa, o clima hoje está muito quente, né? O clima hoje está frio. E aí dá até um arrepio em quem é do turismo, da geografia, de outras áreas, né? Que o clima não muda, não de um dia para o outro, né? O clima é uma característica de uma conformação de um conjunto de fatores, de pressão, de umidade, de temperatura, né? Que a gente interpreta mais popularmente como a temperatura mudou. Então essa temperatura mudou, pronto, hoje a temperatura está mais fresca, a temperatura está mais amena, mas que é um conjunto de fatores. E aí a gente pode falar, olha, é o tempo são as variações dentro de um clima, né? Dentro da característica de um clima tropical, subtropical, tropical úmido, enfim. Então a gente tem oportunidades também de, nesse processo de comunicação, ensinar a aprender sem ser soberbo. Então, quando eu sei alguma coisa, a gente tende a impor a nossa sabedoria de uma forma chata, de uma forma que eu queira parecer. Então, intérpretes, sejam humildes, vejam como é a melhor forma de se comunicar com um grupo. Então, tem umas dicas que primeiro a gente tem que saber para quem a gente vai falar. Se você tiver informação prévia do seu grupo, das pessoas que você vai trabalhar com a interpretação, melhor. É um grupo de crianças, tem determinado nível, é um grupo de cientistas, de universitários, de turistas, de lazer, qual é o objetivo deles, né? Dependendo do objetivo deles, você pode chamar atenção para determinados aspectos, desenvolver determinadas atividades que sejam mais atrativas para aquele grupo. Então, assim, a humildade nossa enquanto postura profissional, ela é muito importante e ela é traduzida na forma em que eu me apresento para o meu turista. Nesse processo de me apresentar, vem o que eu falei lá no nosso primeiro encontro, sobre uma questão de apresentação, de entonação de voz, né? Enfim, de orientação, de repassar para as pessoas uma segurança de estar num local que não é familiar a ela, né? Da questão mesmo de como isso pode ser emocionante, pode ser, né, pode ser aprendido, né? Pode ter bastante aprendizado nesse processo todo. E aí, mas eu também tenho que ter um bom senso enquanto intérprete em relação ao conhecimento que eu tenho. Você tem conhecimento suficiente para guiar uma pessoa? Guia de turismo? Se você não tem, você vai estudar. Você tem conhecimento suficiente para conduzir uma pessoa naquele determinado atrativo? Eu fiz o curso lá do meu atrativo. Mas é sempre importante você buscar informações. Guia de turismo é mais ainda, a responsabilidade é maior, porque vai passar em vários atrativos. Por isso que às vezes muitos lugares têm o condutor para ajudar ainda mais, né, esses atrativos a serem mais interpretados junto com o guia de turismo. Então, a gente recomenda nesse processo que você se especialize. Então, se você é guia de turismo, é bom que você se especialize em algumas coisas e você vá estudando e você vai investindo na sua carreira. Eu posso me especializar, por exemplo, em uma área geográfica.
Por exemplo, aqui no Mato Grosso nós temos pelo menos 5 grandes regiões turísticas em que elas são diferentes uma das outras, que eu posso me especializar. Eu posso me especializar lá na Amazônia, porque é um outro contexto biogeográfico, econômico, social. Eu posso me especializar no contexto turístico do Pantanal, que são outros tipos de formações, de fauna, de flora, de cultura, né, de história. Posso me especializar no Cerrado, lá na região de Chapada dos Guimarães, lá na região de Nobres, de Jaciara, em Mato Grosso, que são esportes radicais, na região de Manso, né, turismo náutico. Eu posso me especializar na região do Araguaia, né, que daí a gente já tem uma outra conformação biogeográfica, paisagística, histórica, cultural. Posso me especializar numa área urbana, guia de turismo, intérprete do patrimônio urbano. Posso ser um guia, um guia que vá conduzir, por exemplo, o City Tour. E dentro do City Tour eu posso até inventar coisas que são diferentes dentro de uma cidade. Eu posso ter diferentes contextos desse processo de interpretação, criando produtos enquanto guia e profissional desse processo de interpretação. Então, não fiquem reféns somente aquilo que já exista. Você que é guia de turismo, né, você tem a capacidade de desenvolver mais e mais outros atrativos com o seu olhar. Eu sou guia de turismo, né, eu estou imaginando que sou guia de turismo numa cidade, sei lá, Cuiabá, aqui em Cuiabá, por exemplo, ou aí na sua cidade. E nós temos recursos históricos, culturais, patrimônio construído, e aí nós temos gastronomia, uma série de questões. Vou oferecer um produto meu, que é um City Tour histórico-cultural. Ótimo! As pessoas, elas têm, né, quando visitam uma cidade por conta de eventos, negócios, lazer, é ótimo o City Tour. Então, se você é guia de turismo, faça um roteiro de City Tour para você oferecer, e você pode oferecer isso para as agências, oferecer no seu hall de serviços e tudo mais, mas tenha o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? Algum atrativo que um outro guia não leva? Introduzir aspectos da gastronomia, introduzir aspectos da cultura. Eu posso criar um City Tour temático. Estou orientando agora, por exemplo, um aluno para trabalhar a estruturação de um City Tour em Cuiabá voltado para o dark, para o fúnebre, para as histórias de terror que temos aqui. A Cuiabá é uma cidade tricentenária, né? Para ver o lobisomem do bairro tal, para ver o minhocão lá no Rio, que é uma lenda que nós temos, para ver a mulher de branco, para ver o não sei quem no cemitério, para imaginar, né? E depois com um grupo de teatro isso pode ser mais dinamizado. Mas se criar um produto temático, aí na sua cidade, em Chapada dos Guimarães, em Cuiabá, em São Paulo, no sul, de onde é que vocês estejam nos acompanhando, Brasil é cheio de riquezas gastronômicas. Tenho certeza que você consegue desenvolver um roteiro gastronômico de um dia inteiro aí na sua região, do café da manhã até o jantar. Porque nós brasileiros gostamos de comer e sempre temos esses momentos associados às paisagens, Então, até por meio de um City Tour com foco gastronômico, foco religioso, foco cultural, eu estou interpretando alguma coisa. Vocês acham que por meio de uma comida eu não consigo entender aspectos da economia, entender aspectos da história de um povo, entender aspectos da cultura, da formação cultural, né? Por que se come, por exemplo, Cuiabá? Nós temos uma cultura tradicional à base de peixe de rio. Por que nós comemos muito peixe de rio? Porque a geografia explica, porque tem rio, né? Senão não tinha, se fosse no litoral era peixe de mar, por exemplo. Então a geografia, daí eu já explico. No momento em que eu estou trabalhando esse processo, eu já tenho uma ponte para a geografia, uma ponte para a educação ambiental, uma ponte para o Pantanal, uma ponte para a conservação dos recursos das nascentes, uma ponte para a questão da sustentabilidade. E aí eu vou criando essas conexões
e aproveitando os ambientes e o interesse do meu turista. Então, interpretar é a todo momento. Então, as dicas, a primeira é: invista no seu conhecimento. Esse conhecimento tem que ser equilibrado entre um linguajar que seja acessível ao seu grupo, mas que reforce o seu aprendizado, o seu conteúdo técnico-científico, né? Sempre ele sendo traduzido para o visitante de uma forma atrativa. E não pode, por exemplo, você vai se comunicar com crianças, ele não pode ser só fragmentos do que você vai se comunicar, do que você comunica com um adulto. Tem coisa que criança não... Não. Você vai ter que pensar em formas de se comunicar de uma forma integral com as crianças, porque há objetivos nesse processo. Então, além de conhecer o grupo, ter as informações prévias, você investir no seu conhecimento e no conhecimento sobre aquele lugar. Eu tenho certeza que quem é guia de turismo passa toda semana no mesmo lugar, às vezes vê as mesmas árvores, e às vezes a gente fica com preguiça, nunca buscou informação para saber qual é a espécie daquela árvore. Tem época do ano que ela está florida, tem época do ano que ela está sem folha, tem época do ano que ela está com fruto, e passa. Às vezes um turista pergunta: é uma árvore típica da Amazônia, do Cerrado, assim, mas aproveita o recurso do seu atrativo, dos seus atrativos, e quanto mais você conhecer, quanto mais você andar, mais você anotar, mais você buscar informação, melhor você vai ficar. E aí o processo você vai ter mais recursos de interpretação. Tem lugares em que a minha parada ela é estratégica para observar o cenário da paisagem. Que lugares são estratégicos? Quais são os lugares de parada dentro de um determinado circuito que você faz? É os mesmos de todos os guias? Se tiver 4, 5 grupos com um monte de guias sempre nos mesmos lugares? Então tem alguns lugares que são estratégicos para eu avistar o morro, para eu avistar o rio, para eu avistar uma espécie, né, de ave ou de árvore, o que seja. Então tira um dia. Se você faz todos os dias as mesmas trilhas, vamos supor que eu faço 2, 3 vezes por semana a trilha das cachoeiras, não sei das quantas, 5 cachoeiras, levo os meus turistas de manhãzinha até a noite, 5 cachoeiras. Você vai pegar um dia e você não vai guiar ninguém, e você vai sozinho, e você vai começar a anotar, a perceber, e você vai começar a pensar: nossa, isso daqui é legal. Anote, busque informações, se é sobre a rocha, se é sobre a formação do relevo, se é sobre umidade, precipitação, enfim, animais. Usem, né, o que tem de recursos durante o seu trajeto para poder chamar a atenção do seu visitante. Então nós temos esse equilíbrio de buscar essas informações, transformar essas informações em algo atrativo para o meu visitante, mas que seja prazeroso. Para que seja prazeroso, a dica é: trabalhe com os sentidos. A interpretação dos geossítios, nós precisamos estimular os sentidos. Nós que trabalhamos com turismo, nós estimulamos basicamente muito mais apenas o sentido da visão. Nós somos, né, seres turísticos, visuais. Então a visão ela já é muito estimulada, mas estimulem outros sentidos em que o turista possa ter mais emoções no processo de visitação. Vou dar um exemplo simples de uma técnica de interpretação ambiental, ou de um determinado geossítio, ou de um determinado lugar. Estou passando numa trilha no Cerrado, em determinado local, que todas as vezes tem a mesma árvore. Aqui, entre o Cerrado e o Pantanal, nós temos uma árvore que dá uma espécie de uma castanha chamada cumbaru. Em outros estados, às vezes, chama de baru, né, que é uma castanha, e que aquela castanha pode se transformar em N produtos. Pode ser torrada, virar farinha,
fazer brigadeiro, fazer doce, fazer mousse, fazer um monte de coisas. E aí eu busquei, nossa, essa árvore é linda, maravilhosa, estrondosa, busquei informação, sei o que é o baru, cumbaru, para que serve a sua casca, para que serve as suas propriedades medicinais e tudo mais. E eu estou estimulando a visão. Vejam, olhem, sintam. Às vezes você vai estimular o tato. Vamos pegar uma energia boa dessa árvore, vamos ver, né, dá um abraço nessa árvore, sinta, né, um pouco. Às vezes é só sentar debaixo da sombra dessa árvore. Pessoal, feche os olhos. O que vocês estão ouvindo? O vento, um passarinho longe, as folhas, a calmaria, o barulho, não sei das... Então isso ajuda a gente a interpretar também o nosso geossítio, o nosso ambiente que nós estamos. Fechar o olho e estimular a audição. Estou falando da castanha, que dá uns subprodutos extremamente deliciosos. No seu processo, todas as vezes você vai guiar 5, 10 turistas, leva um saquinho de castanha e nesse momento da explicação experimente para vocês sentirem o sabor da castanha. Parece com o quê? Lembra a castanha de caju? Lembra a castanha do Brasil? Lembra o amendoim? Não sei. Dá para fazer o quê? Daí você pode estimular inclusive a compra. Olha, no final da nossa trilha tem o senhor Manuel, que vai vender brigadeiro de cumbaru, que vai vender o mousse do cumbaru, que vai vender o sorvete, que vai vender alguma coisa. Parcerias, já falei sobre isso, né? Como ganhar dinheiro. E isso ajuda o estímulo. Eu estou fazendo com que as pessoas experimentem alguma coisa. Interprete aquele ambiente através do sentido, que não é só a visão ou a audição de você passar uma informação. Como é que eu interpreto, né, também estou no centro histórico de uma cidade, um geossítio importante, por exemplo, uma igreja, além da visão. Eu posso, além daquela visão simples que eu estou ali, né, eu posso ter auxílio de um vídeo. Já procurou saber se existe, né? Eu posso ter auxílio de um cartaz, de um banner, eu posso ter auxílio de uma pessoa, de um contador de história. A interpretação, ela passa pelo teatro, pode passar pelo teatro. Imagina a figura de uma pessoa vestida de época. Se você é monitor dentro de um museu, dentro de uma igreja, pensa nisso, né, de como a monitoria ela pode ser mais dinamizada para interpretar o ambiente. Não é só aquela pessoa com o uniforme triste, quase dormindo, repassando informações decoradas, não. Às vezes eu mudar a vestimenta, eu mudar a fala, eu ensinar alguma coisa, senta aqui, escuta isso, faça isso, bata os sinos, veja o que está escrito. Então essas emoções, elas precisam ser estimuladas. Então trabalhar os sentidos é a primeira coisa em relação à interpretação, é uma coisa importante em relação à interpretação dos geossítios. E aí vocês são experts nisso. O que é que vocês fazem para fazer com que as visitas sejam mais estimulantes dentro desse processo de interpretação? Conta aí para nós, né, o que vocês têm feito, né, de dicas que a gente possa utilizar. Aí então vem alguns tópicos importantes que eu queria ressaltar para vocês em relação à interpretação, além desses que eu já falei. Sejam criativos, busquem informações, atenção com o processo, né, de comunicação, seja um especialista no geossítio, no atrativo, e às vezes você vai ter que buscar informação técnica no livro, no site, com um profissional da área específica. Por que esse negócio é desse jeito? Vai pedir explicação para um biólogo, para um geógrafo, para um geólogo, para um historiador. Historiador me explica, ou vai buscar informações lá na biblioteca. Por que a igreja tem esse traçado? Por que o barroco dessa igreja nossa, aqui de Chapada dos Guimarães, por exemplo, depois próxima aula vamos falar só sobre Chapada. Por que o barroco dela é diferente do barroco de Minas? Por que é diferente do barroco de Goiás e ainda é barroco? Pelo menos você sabe o que é barroco? Vai estudar. Então, assim, o que é barroco? É um período histórico. Então, não posso ter uma igreja barroca construída agora nos anos 2000.
porque ela está vinculada a um período histórico em que técnicas de construção eram utilizadas, em que conhecimentos de construção eram utilizados, em que materiais específicos eram utilizados, que isso vai dar uma visibilidade, ou seja, a palavra não chegou aqui ainda, mas uma questão para ser vista, né, de uma forma muito específica. Ou seja, o conjunto de técnicas, materiais e de tudo que eu tenho naquele determinado período dá origem a um determinado monumento com aquela característica. As técnicas, os materiais e o tempo de hoje vai dar origem a outros tipos de plasticidade ou de, né, materialidades que a gente tem. Então, por que o barroco de Mato Grosso é diferente do barroco de Minas e de Goiás? Porque o material que existe aqui em Chapada dos Guimarães é diferente do material disponível lá em Minas Gerais. As rochas são diferentes, as técnicas são diferentes, quem construía, né, o conhecimento eram pessoas diferentes. Nós já podemos ter uma certa semelhança entre cidade de Goiás e as cidades históricas de Minas Gerais, tinha uma conexão e uma proximidade maior. Mas outras igrejas, outros lugares têm uma conexão diferente, mesmo sendo do mesmo período histórico. Então nós temos que compreender que para interpretar esses lugares, né, para interpretar a questão do patrimônio, é muito importante que a gente tenha em mente quais são os recursos que nós vamos ter. E aí esses recursos estão ali presentes, né, de atrativos, né, propriamente ditos, e os recursos que nós podemos adicionar ao processo de interpretação. E aí então nós temos algumas nuances que eu quero trazer para vocês em relação à interpretação ambiental, em relação à interpretação patrimonial. Primeira questão, nós podemos pensar que a interpretação de geossítios, por exemplo, parte de um processo de interpretação direta, né? A primeira coisa é a interpretação direta. Deixa eu só pegar aqui o material que eu vou usar para vocês. Vou disponibilizar para vocês. Bem, a primeira questão que nós vamos pensar em relação às técnicas, deixa eu só abrir a página aqui. Então, primeira questão que nós vamos pensar em relação à interpretação ambiental, que nós temos alguns materiais que podem nos ajudar e algumas questões que nós podemos ter na interpretação do meio ambiente que tipo de ambiente que nós estamos, que tipo de percurso nós estamos recorrendo, né, o tempo e tudo mais, e se esses percursos estão organizados no formato de trilha, né, questão de segurança, por onde passa, quais são os atrativos que passam, né, os elementos de fauna, de flora, da geologia local e tudo mais. Né? O que listar o que é importante a ser destacado, eu acho que é uma técnica importante. É muito comum o registro também de tipo de espécies que possa ter nesse percurso que você vai percorrer. Então, quando vai trabalhar a interpretação dentro de um geossítio, quais são as espécies, né, de fauna e flora que possam ter ali e que você pode chamar a atenção do visitante, que pode ser aves, pode ser mamíferos, pode ser primatas, pode ser insetos, borboletas, vagalumes e tudo mais, né? O horário influencia muito, né, de você avistar ou não. Eu vou trabalhar, por exemplo, dentro de um geossítio, de um lugar, de uma cachoeira, ou de um conjunto, né, de uma trilha, em que eu consiga avistar a arara vermelha, a arara azul, ou que eu consiga avistar determinados tipos de aves e tudo mais.
Eu posso usar tecnologias para eu poder melhorar a minha tradução desse ambiente? E se naquele dia, naquele momento com aquele grupo eu não conseguir visualizar nenhuma? Eu vou contar que aqui é uma área de incidência de araras azuis e vermelhas, que elas fazem os seus ninhos nos paredões em determinadas épocas e tudo mais. Mas e se eu não conseguir naquele momento com aquele grupo ver nenhuma? Se você conseguir, se ela passar por ali, estiver pronta para isso, ótimo. Mas você tem um vídeo no seu celular, pode te salvar a sua vida. Uma foto que você tirou naquele lugar pode ajudar a ilustrar. Olha aqui que beleza. Ou um cartaz, às vezes você imprime algo, né, a própria foto ampliada, né, plastificada, e você já leva na sua pasta ali. Quais são a cor dos ovos, né? Como é que é o filhotinho? E aí você pode criar ali um catálogo que vai ajudar você a fazer um catálogo para a interpretação daquela trilha, para a interpretação daquele geossítio, daquele lugar e tudo mais. Olha esta árvore, o tanto que ela está majestosa, linda, maravilhosa, folhas verdíssimas, porque é período de chuva. Mas olha como ela fica no período de seca, sem nenhuma árvore. Mas olha como ela fica sem nenhuma árvore, sem nenhuma folha. Mas olha como ela fica no mês de agosto, sem nenhuma folha, só com flores. Isso aqui se chama ipê. Você sabia que o ipê dá pra gente utilizar também na gastronomia, que tem alguns chefes de cozinha já vendo quais são as propriedades gastronômicas da flor do ipê, que é um símbolo, né, do Cerrado e de muitos lugares brasileiros, e vai puxando esses assuntos, né? Então, assim, observar o que o ambiente tem para você, eu acho que é algo importante, e criar esses itinerários que a gente chama de roteiros interpretativos, com pontos importantes de observação relevantes sobre o meio ambiente. Não esquecer nesses pontos lugares ótimos para foto. Então, lugares em que as pessoas podem ter um marco da passagem dela por ali. São os lugares instagramáveis, né? Às vezes é uma rocha que eu não preciso encostar, pegar, enfim, eu posso só ver, apontar. Tem os ângulos certos, né? Eu posso usar painéis informativos. Próxima aula acho que o professor vai falar sobre isso, né? Eu posso pedir para o gestor do atrativo, do museu, da igreja, e dar ideias de como construir esses painéis interpretativos. Esses painéis interpretativos podem evitar, que está sempre ali, né? Pode evitar que eu tenha que ficar levando sempre uma mochila pesada. Vamos criar um painel interpretativo para ver a arquitetura, as 4 formas que essa igreja já passou. Lá em 1800, 1900, anos 2000, quando ela foi derrubada, então como ela era, ilustrar isso. Se você falar é uma coisa, se você ilustrar é uma outra coisa, né? Eu posso também pensar, além desses painéis interpretativos, que eles possam nos ajudar a ter dados específicos sobre determinado atrativo, geossítio, lugar, paisagem e tudo mais. Por exemplo, numa igreja tem um painel interpretativo ali do sino, de onde veio material, quem construiu, algumas informações, porque a nossa vida de intérpretes de geossítios é muita informação, e às vezes a gente não tem familiaridade com todas as informações, todos os detalhes de ano, de nome de pessoas e tudo mais. O painel interpretativo ele pode te ajudar. Com o passar do tempo, com a visitação recorrente no mesmo lugar, você vai ficando mais especialista, né? E você vai decorando mais essas questões. Mas você também pode trabalhar com essa questão de criar marcos, eu acho importante, de criar experiências satisfatórias para os visitantes, surpreendendo esses visitantes de alguma forma, chamando uma pessoa que está passando por ali para conversar, para contar uma história. Você pode incluir dentro do seu processo de visitação um brinde. Eu falei lá da castanha do Cumbaru, pode ser uma fitinha lá da igreja, pode ser um santinho, que aquilo já está embutido no valor do seu processo de guiamento, do cobrança da entrada do atrativo, e que você vai agregar valor
ao seu processo de guiamento e de visitação. Eu posso fazer parceria com artesãos, posso fazer parcerias com restaurantes, enfim, eu posso dinamizar. Eu posso trabalhar com a interpretação de geossítios não só no processo turístico, mas é importante que nós do turismo também trabalhemos com oficinas de interpretação. E a oficina de interpretação dentro de um geossítio, ela é maravilhosa. Ela pode ter um cunho pedagógico científico também. Então, a interpretação de um geossítio, ela pode ter um viés pedagógico científico. E nós, né, e vocês que estão trabalhando com o processo de interpretação, guias de turismo, pode buscar esse processo de interpretação junto com outros profissionais dentro de um atrativo, por exemplo. Então, vamos supor que nós vamos fazer uma oficina voltada para o curso de História da universidade. E aí nós vamos falar especialmente sobre o Barroco. E essa oficina, ela vai ser uma oficina de 2 horas, 3 horas, só na igreja. Nós vamos andar pela igreja, nós vamos identificar elementos, nós vamos saber, enfim, sentar e experimentar, conversar, trocar informações. E não precisa ser só da especialidade do condutor, do guia de turismo, do monitor. Um historiador, um especialista, o padre daquela igreja pode participar desse processo. Então posso criar essas oficinas práticas que sejam ótimas para a gente transmitir de uma forma para um público específico cada vez mais informações. Então, assim, existe o processo turístico, que às vezes ele é mais rápido, mais voltado para o lazer, e existe o processo educativo, o processo pedagógico, né, que pode ajudar também em alguns momentos. Que pode ser um produto que você, guia de turismo, pode oferecer para universidades, escolas e tudo mais. Inclusive, eu acho que a gente pode, né, logo fazer um debate sobre turismo pedagógico, técnico, científico dentro dos geoparques, dentro do geossítio, algo assim. Nós podemos ter elementos, sei lá, caixas táteis, por exemplo, né? Elementos naturais que permitem uma exploração tátil do ambiente. As pessoas, especialmente brasileiras, gostam de pegar. Então, a folha seca, o barulho, o cheiro, né? Então, esses elementos que trabalham com os nossos sentidos, como eu já falei, ele é muito interessante dentro do trabalho de interpretação de um geossítio. Temos também um outro recurso que eu acho importante, que muitos guias de turismo precisam ampliar e podem, né, perceber nisso a possibilidade de ampliar o seu material, são as fotografias interpretativas. Comentei já agorinha há pouco com vocês. O que é uma fotografia interpretativa? Pode ser uma fotografia mesmo em diferentes épocas do ano de uma determinada paisagem, de diferentes períodos históricos de um determinado monumento. Imagina, nós estamos passando aqui, observem esta paisagem, olha como ela era há 10 anos, 20 anos, 100 anos atrás. E aí estimula, será como é que ela vai estar há 100 anos para frente, daqui 100 anos, né? Às vezes dentro de uma oficina dá até para fazer o processo criativo, né? Enfim, de pensar, será que nós vamos ter carros voadores, como é que vai ser, né? O uso de materiais e tudo mais. Então, as fotografias interpretativas, elas são um instrumento muito bom para a gente poder trabalhar. E às vezes é fácil. E às vezes as fotografias elas vão durar aí anos para você trabalhar, se for bem conservada, você vai investir pouco para melhorar ainda mais o seu argumento, né, de interpretação. Outra coisa que a gente vai trabalhar muito com a questão da interpretação, que eu já comentei também, que é um recurso bom, se a gente tiver condição de teatralizar algumas coisas, dramatizar algumas coisas. Eu estou falando sobre o processo de colonização, da vinda dos colonizadores para a minha cidade e tudo mais. E se a gente tivesse um teatro sobre isso? Uma vez, eu acho que eu já contei, não sei se para algum curso de vocês. Uma vez eu estava dando aula de história, né, de história aplicada ao turismo. E estava falando justamente sobre
sobre a vinda dos colonizadores paulistas, né, dos bandeirantes, via Rio Cuiabá, chegando aqui na nossa região em busca de ouro. Eu preparei uma dinâmica para os meus alunos, né? Nesse momento eu estava como intérprete do ambiente histórico, cultural e ambiental. Algo simples, que até hoje algumas pessoas ainda falam, lembra aquela sua aula assim, porque eu nunca mais esqueço. Nós estávamos falando sobre ouro, sobre a busca do ouro, a chegada dos bandeirantes. Eu estava no lugar onde os bandeirantes chegaram, né? Entrou os dois rios, né? Pedregoso. Então eu falei, tinha muito ouro aqui. Era muito comum as pessoas encontrarem, né? Ouro de aluvião e tudo mais. E agora nós estamos aqui na praia, praia do Rio, né? Onde desembarcaram os colonizadores em busca de ouro. Imagina eles já buscando por aqui, por ali, alguma pepita. E falei, agora vocês vão procurar ouro aqui. E vamos ver quem encontra o maior número de pepitas de ouro. E aí, né, todos os adolescentes, o pessoal do curso, buscando ouro. E aí eu utilizei uma técnica em que eles estavam no ambiente, então trabalhar ao ar livre é importante, né, no lugar, em vez de você falar, foi lá que aconteceu, estar no lugar é importante. Fiz eles sentirem o lugar por uma informação histórica de buscar o ouro ali entre aquelas pedras. E tinha ouro, porque eu fui um dia antes, pintei algumas britas, né, umas 10 britas ali de cor metálica, e deixei alguns pontos estratégicos, e as pessoas ficaram, né, assustadas, maravilhadas quando via, né, uma pepita de ouro brilhando ali no sol, e levaram aquilo como recordação da aula para sua casa. O investimento não foi muito, foi uma pedra, uma rocha, uma brita pintada, né, com uma tintura metálica ali dourada, e marcou aquele processo. Tenho certeza que a maioria dos meus alunos não esqueceram daquela aula, daquele momento, da chegada dos bandeirantes, a busca do ouro, a importância do ouro para o ciclo econômico e tudo mais, porque materializou. Então, trabalhar ao ar livre e materializar é algo interessante. Pode se juntar tudo isso que eu estou falando, junto com a fotografia, com o teatro, né? E aí agora vamos andar de barco com os colonizadores chegarem, enfim. E aí, enfim. Temos como trabalhar também jogos educativos dentro de um geossítio. Quebra-cabeça, pinturas, que possa desafiar, né, todos os participantes de uma forma lúdica para interpretar o determinado ambiente a partir... Já contei, não sei também se foi para esse curso. Outro grupo, nós estávamos interpretando a questão do ambiente natural. Uma técnica utilizada. Coloquei 2 ou 3 alunos, vou falar das minhas técnicas para alunos, que podem ser aplicadas, né, para os turistas. Coloquei os alunos em 1 metro quadrado de uma determinada área natural. E falei, agora nós vamos entender a questão da biodiversidade aqui dentro do Pantanal. Vamos contar quantas espécies vocês identificam aqui dentro desse quadrado de plantas, micro-organismos, né, que dá para ser visto com olho nu, sei lá, uma aranha que estiver passando por ali, uma joaninha, algo assim, uma lagarta. Então vamos identificar todas as espécies que a gente está tendo aqui. E aí as pessoas ficaram ali buscando, curiosas. Às vezes uma lupa ajuda, uma lente de aumento ajuda a enxergar melhor algo na árvore, algo dentro, um binóculo, né? Algo a longa distância, uma luneta, algo no céu, coisas assim. Então esses instrumentos, estimulando jogos lúdicos, de contagem, né? Às vezes de vendar o olho, como eu já falei, então são técnicas que a gente pode ir pensando e desenvolvendo, mas tudo de acordo com a característica do seu visitante, não vai, e do turista. Tem turistas, né, tem visitantes que é para a questão educativa, pedagógica, tem outros que é lúdicas, realmente turistas, que não vão achar muita graça, né, nesse processo, e aí você vai ter que trabalhar outros elementos para a interpretação. Um elemento que eu falei para vocês, por exemplo, é aproveitar o que está acontecendo ali, eu posso levar um especialista junto comigo.
Imagina você falando sobre, né, para um grupo de turistas sobre determinada coisa e levar um especialista para reforçar aquilo. E às vezes não precisa nem ser um especialista acadêmico, mas um especialista da cultura. Pode ser, pessoal, vamos sentar aqui agora e escutar o que o seu Manuel tem para dizer. Seu Manuel, como é que era isso daqui há 20 anos? Como é que é a vida hoje de vocês que moram aqui? Como é que é a vida? Conta uma história. E os causos? O que vocês têm, né? Porque eu, guia de turismo, eu, né, intérprete ambiental, que estou lá, às vezes não moro, não vivencio, eu tenho uma forma de me comunicar e de contar que ela não é tão atrativa quanto eu vou contar uma piada, eu vou contar um caos, eu vou contar algo ali como uma pessoa dali. A pessoa dali tem o sotaque. A pessoa dali tem um modo de se vestir, um modo de se apresentar. Ele não está preparado totalmente só para ser o intérprete ambiental, mas ele faz parte da interpretação do geossítio, em que ele vai contar do modo dele, né, aquela história, aquele caos, aquela questão que você vai agregar valor ao processo de visitação. Outra coisa que vocês podem trabalhar, dependendo do grupo, e a gente está muito indo para a questão da parte pedagógica, lúdica, mas que funciona muito bem com turista também. Deixa eu ver um ponto que eu tinha colocado aqui que eu tinha anotado para vocês. Caça ao tesouro. Caça ao tesouro eu até comentei agora, né? No meu exemplo lá de... Outra vez eu estava levando um grupo para uma área, pode ser até aplicado, por exemplo, a Chapada dos Guimarães, nós nunca fizemos isso lá ainda. Mas nós estávamos dentro do processo de conhecimento do território, passando numa área de garimpo de diamantes, que há 50 anos era uma área de garimpo de diamantes. Era uma área de garimpo de diamantes, daquele garimpo artesanal, sem grandes impactos visuais ao ambiente natural, era mais a questão mesmo ali da areia, né, das rochas ali sendo sobrepostas e tudo mais, mas sem muito processo erosivo e tudo mais. Em lugares em que isso acontece, o impacto visual lógico, é bem maior. Posso usar a fotografia para mostrar como era antes, posso usar algo pensando talvez num projeto como vai ser no futuro, né? Mas, por exemplo, nesse lugar eu pedi para que um morador local da comunidade, ele encenasse como era o processo da cata do diamante, ou, né, de você procurar o diamante naqueles pedregulhos. E aí ele já tinha preparado, levou os instrumentos que ele usava, era uma pá, uma enxada, as peneiras de diferentes tamanhos, furos, né? E aí ele fez uma demonstração. Ele fez, nós vamos fazer isso com a pá, agora isso, o movimento é esse, e agora vamos achar um diamante. Prendi a atenção dos meus alunos ali por pelo menos 40 minutos, todo mundo tentando achar um diamante. E aí, se você comprar um cristal, né, um cristal de rocha, ou mesmo algo que seja de vidro, que seja só para poder marcar, e você deixar por ali e estimular, e aí uma pessoa, achei. É lógico que não vai ser o diamante, mas a demonstração, a teatralização, né, essa caça ao tesouro estimula muitas pessoas. Então não é só o tesouro, né, da pedra pintada de dourado, ou do cristal de vidro, de alguma coisa ali que possa marcar ou ilustrar. Então, cuidado com o processo mesmo ali de interpretação. Por exemplo, a gente, nesse processo de caça ao tesouro, lugares e geossítios que nós temos a presença de fósseis, por exemplo, tem que ter muito cuidado, porque o fóssil está ali para ser visto lá, deixar ele lá. Às vezes não é pegar, colocar na mão, mostrar e mesmo devolver, já pode criar, né, uma certa curiosidade ou até vontade de levar para casa uma espécie de planta e tudo mais. Não, deixa lá. Você pode criar réplicas
Então nós temos fósseis que são encontrados aqui nessa área, mas o ideal, às vezes, dependendo do tipo de trabalho que você vai criar réplicas desse processo e levar com você, ou deixar, né, ali estratégico num lugar para você mostrar que é uma réplica do que foi encontrado, do que é encontrado, do que pode ser encontrado, né? Então, assim, esses materiais, eles podem ser estratégicos para isso. Outra coisa que eu acho interessante, quem vai trabalhar com turismo pedagógico e técnico científico para os seus grupos, você pode estimular a criação de diários de campo. Crianças, adolescentes, pessoas vão anotando alguma coisa, anotando o que vê, anotando algumas reflexões. Tem pessoas que gostam vem uma música na cabeça, vem uma poesia. Até a poesia é uma técnica de interpretação que eu acho fantástica. Outra vez, com outro grupo de pessoas que eu estava trabalhando como intérprete ambiental e patrimonial e de geossítio, estava num lugar, pedi para que as pessoas ficassem em círculo, sentada no chão, à sombra de uma árvore. Fizemos todas essas dinâmicas, tapar o olho para ver o que está escutando, sentir o cheiro, para a gente poder visualizar as espécies e tudo mais. E tinha pedido para uma pessoa, nesse processo, estar escondida lá, já estava esperando a gente, aparecer vestida, né, de uma figura mitológica para passar susto nas pessoas. Olha, agora eu quero convidar, não precisa passar susto não, agora eu quero convidar a Mãe do Ouro, quero convidar o Saci Pererê, o que tiver aí na sua região, né, de questões mitológicas, para dar uma fala com a gente, né, a teatralização que eu falei lá atrás. E convidar o ser mitológico daquela floresta, ou o senhorzinho enfim, para dar a bênção para todos nós. Então é algo aí chama atenção, é interessante, tira foto e tudo mais. Se tem tempo para isso. Às vezes é o uso da poesia. Uma vez, estando na interpretação ambiental, por exemplo, no Pantanal, peguei um poeta do Pantanal, imprimi algumas poesias e pedi para que as pessoas que estavam ali sendo conduzidas, porque tinha um guia, né? Eu estava ali só como intérprete mesmo, daquele momento, era para ler a poesia, mas ler com emoção, sentindo o Pantanal, ler a poesia sobre o Pantanal, no Pantanal, ler a poesia da água, estando próximo da água, ler a poesia, ouvir a música, ouvir o som, alguma coisa assim, chama a atenção. Então, assim, essa questão da teatralização, de uso, né, dos moradores locais, da poesia, da música, da imagem, são técnicas que a gente tem, e de diários de campo, para ir registrando aquilo que talvez tenha visto, fotografias. Uma outra técnica que eu acho muito boa, que dá para fazer com turistas também, com visitantes. Eu falo mais do meu papel como professor, porque eu faço muito isso como professor. Por exemplo, no final de uma aula de campo, no final de uma visita turística, no início da visita turística, pessoal, nós somos o quê? Nós somos um grupo de 10 pessoas. Vou estar com vocês durante 3 dias, na Chapada, no Pantanal, em qualquer um lugar que esteja. Todos os dias nós vamos ter atividades. Todos vocês têm celular com câmera, tem câmera fotográfica. Que tal se a gente fazer um concurso de fotografias lá no final? Nesses 3 dias, nesse 1 dia, nesses 2 dias, o nosso tema vai ser tal coisa. O meu olhar sobre o Pantanal, sobre a natureza, enfim. Inventa uma temática, propõe isso para os seus turistas, para os seus guiados, e as pessoas vão buscar a melhor imagem. As pessoas gostam, se tiver tempo para isso. E as fotografias não precisam ser reveladas, né? Elas podem, se for revelado, uma exposição no final da atividade, no final
se é um processo longo, se você tem recurso para isso, ok. Mas às vezes pode ser, pessoal, vamos agora tomar um café, ou vamos comer uma sobremesa, algo aqui, um doce, e vamos ver a fotografia de todo mundo. Às vezes é no slide, é no data show, né? Às vezes é até numa TV, no PowerPoint ou no próprio notebook que você vai passar ali. Veja qual recurso tem disponível no lugar. E aí agora, vamos eleger a melhor fotografia? Essa daqui vai ser a número 1. Quem vota, quem não sei o que, você pode premiar, dar os parabéns, revelar, passar, enfim, inventar algo para que as pessoas possam interagir nesse processo. Às vezes, a própria interpretação, dependendo, né, do grupo de visitantes, você pode criar essas exposições também, né? Utilização de materiais diversos, eu já falei, como por exemplo o binóculo, o microscópio, a luneta, né? Tudo isso. Mudar os horários de visitação é uma outra técnica que eu acho bastante interessante. Muda o horário de visitação porque você vai ver outras coisas. Pessoal, nós vamos fazer a visitação aqui agora de manhã. À tarde é outra coisa, à noite é outra coisa. Um exemplo que eu vou dar para você de uma das emoções que a gente, né, pode ter. Vamos fazer o passeio de rafting, boia, né, lá no nosso rio, tal, nesse período. Que tal se você oferecer uma atividade em uma noite de lua cheia, da mesma atividade de rafting, tomando cuidado com as questões de segurança, tomando cuidado se vai chover, se não vai chover, com o capacete, com o colete, com toda a segurança e tudo mais. A emoção é diferente. Então fazer atividades noturnas é interessante, observar estrelas é interessante, movimento de astros é interessante, animais é interessante sem que haja, né, interferência no seu processo. Então, assim, mudar os horários, além de mudar o horário, para a interpretação de geossítio, mudar o ponto de vista, eu acho interessante também. Imagina você ver a igreja sempre do mesmo ângulo, muda o ângulo. Você está fazendo um city tour na cidade, você sempre tem um panorama da cidade que é de baixo, né, horizontal. Às vezes eu gosto de descobrir lugares para levar as pessoas para fazer um city tour, para observar de cima. Veja a cidade de cima, veja a cidade de cá, veja a cidade de lá, né? E aí a gente pode ter novas nuances dentro do mesmo atrativo, do mesmo geossítio. Vamos ver por um outro ângulo? É uma forma da gente também trabalhar a questão da interpretação ambiental, outros ângulos, né? E com isso temos várias e várias outras formas da gente trabalhar, mas eu não vou entregar muito o jogo, eu vou ficar nessas dicas que eu dei para vocês hoje, porque na nossa próxima aula, última aula comigo, tem mais aula com outros professores, mas a próxima aula eu vou falar especificamente sobre os geossítios de Chapada dos Guimarães. Quando eu estiver falando dos geossítios de Chapada dos Guimarães, eu vou dar algumas dicas de como trabalhar a interpretação ambiental em alguns que eu selecionei para vocês. Quem não for de Chapada, quem não trabalhar em Chapada dos Guimarães, pode se inspirar nesses exemplos aí para sua cidade, para sua região também. Então, assim, nós vamos ficando por aqui para que a gente possa ter um pouquinho mais de tempo na próxima aula. Se vocês tiverem dúvidas, dicas, comentários a fazer, nós começamos a nossa próxima aula nessa discussão, porque essa infelizmente foi gravada e não pudemos, né, estar aqui ao vivo com vocês nesse processo. De troca, né, rápida aí de interação por meio do chat, de tudo mais, mas na próxima eu estarei ao vivo com vocês. Tivemos uns probleminhas técnicos, mas na próxima eu vou estar com vocês, vamos conseguir me colocar no ar, enfim, mas agradeço muito a participação de vocês. Se tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, tem um contato, tem o nosso contato, pode entrar em contato comigo com novos materiais. Eu vou deixar disponível os materiais da aula de hoje também para vocês, tá? E aí na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais sobre técnicas de interpretação de geossítios, focando nos de Chapada dos Guimarães, tá bom? A gente se vê então, não lembro qual é a data, mas acho que é na próxima semana, dia 8, por aí. Até lá! E tenha todos um ótimo feriado. Amanhã, dia 2 de novembro, quero que vocês descansem, pensem em técnicas de interpretação ambiental e curtam bastante o feriado, tá bom? Até mais.